Oi pessoal, meu nome é Adriana e você está no Caminho da Adri. Hoje, no Caminho da Adri, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu ouvi na semana passada e essa história não me saiu da cabeça. Eu fiquei refletindo sobre ela toda semana. E é uma história que eu ouvi do Sri Sri Ravi Shankar, que é o líder humanitário, fundador da instituição Arte de Viver. Eu ouvi isso num vídeo. E essa história é a seguinte. Havia um santo, né? Na Índia tem os santos, né? Que são pessoas totalmente dedicadas à prática espiritual, né? Então havia um santo que ele ia fazer as refeições no palácio do rei, porque essas pessoas, eles não têm nada, eles não têm comida, eles não têm casa, eles não têm nada. São pessoas totalmente desapegadas dos bens materiais e que só se dedicam ao serviço espiritual. Então o santo, ele ia sempre jantar lá no palácio. E os talheres e os utensílios, né, a cuia que serviam a comida era de prata e cheia de pedras preciosas, né? E ok, ele sempre ia lá e no final agradecia e tal e ia embora. E um belo dia ele levou a tigela que ele estava comendo. E ninguém entendeu porque ele tinha levado embora. Os empregados, né, falaram pro rei: nossa, o santo levou, foi embora, pegou, botou na bolsa e foi embora. E aí, o mais interessante foi que uns 2 dias depois, ele foi e devolveu a tigela, sem mais explicações. O rei chamou os letrados, né, os ilustrados, né, as pessoas, né, os grandes professores do reino, os conselheiros, para perguntar por que esse santo havia feito isso. Um homem tão puro, desapegado aos bens materiais, roubou um objeto do palácio e depois devolveu. O que será que aconteceu na cabeça dele? E aí os letrados, né, os ilustrados, né, os grandes conselheiros falaram: vejam o que ele comeu naquele dia. E assim foi feito. E verificaram que a comida que ele tinha comido naquele dia tinha sido apreendida de um grupo de ladrões. Eram ladrões que roubavam as colheitas dos lavradores e eles foram presos e a comida foi apreendida e levada para o palácio. E foi essa comida que foi servida no dia. E aí os conselheiros falaram: foi isso. Ele sofreu a influência da comida dos ladrões. E depois ele caiu em si, dias depois, ele devolveu. E o santo confirmou, ele disse: eu não sei por que naquele dia eu peguei e levei embora. E 2 dias depois eu percebi: ora, por que eu estou com isso? Isso não me pertence. E foi e devolveu. E é essa a história. E o que eu fiquei pensando é que a gente sofre tantas influências de tantos lugares que a gente nem imagina e que às vezes a gente pode fazer coisas que a gente não faria normalmente, que não são da nossa natureza, que não são do nosso comportamento usual. E se a gente não estiver atento, a gente pode continuar fazendo, pois mesmo os santos, as pessoas que têm uma espiritualidade muito alta, elas estão nessa terra e elas sofrem essas influências. Por isso, muitas vezes a gente vê coisas que não têm explicação, porque nem tudo é racional e nem tudo tem explicação. E para mim o que ficou de aprendizado foi que a gente precisa estar atento às nossas influências,
ao que a gente ouve, ao que a gente come, com quem a gente conversa, o que a gente assiste. Tudo isso vai influenciando as nossas atitudes. E por isso a gente precisa estar centrada, porque a gente está no mundo e a gente vai receber essas influências até de quando a gente não sabe. De repente a gente está comendo a comida roubada e nem sabe. Então é preciso que a gente mantenha nossas práticas de meditação, de respiração ou qualquer prática que você siga, mas uma prática que te ligue com a espiritualidade, que te ligue com a tua verdade, que te ligue com o teu interior, que faça essa conexão com o teu interior, porque aí é que a gente consegue, mesmo que a gente saia do caminho, a gente consegue se reconectar. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. E aí eu quero ouvir de vocês, eu quero saber o que ficou para vocês dessas histórias. Deixa um comentário aí para mim nas redes sociais, que eu vou adorar saber. E sigam o canal no YouTube, e me sigam no Instagram e a página do Facebook, Caminho da Dri, pra gente saber mais histórias, para eu poder contar para vocês mais histórias como essas. Tá bom? Bom estar com vocês de novo.